Corinthians abrindo falência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Eu peço por gentileza, você que está chegando nesse exato momento, vai lá na cozinha, faz uma pipoca e senta pra gente debater esse assunto aqui, que para muitos, que inclusive eu vou fazer essa pergunta para você, você tá feliz ou você tá triste com essa situação do Corinthians abrindo falência? No final desse vídeo eu vou deixar um trecho onde o pessoal da bancada do Estádio 97, crédito total para eles debatem sobre uma matéria investigativa que saiu, onde deixa muito claro que o Corinthians literalmente está abrindo falência, não tem mais como pagar, tamanha dívida que a instituição tem. Então, créditos total para o pessoal da bancada, o seu Bento que é parceiraço, o Domênico, o Mano, em todos ali que levantaram essa situação. Mas eu tô aqui também para falar sobre organização, né? A gente fala muito sobre organização, principalmente financeira. O Palmeiras, desde a era Paulo Nobre até a era Leila Pereira, ele vem muito bem, obrigado, né, no cenário nacional. Nós temos o Atlético Mineiro, que teve que ser vendido para uma SAF, vendido literalmente, né, por conta das dívidas. Cruzeiro também, o Vasco também, e a gente vê outras instituições se entregando para SAFs, que para muitos não é ruim, né, mas chegar ao ponto de abrir falência para ser vendido para uma SAF, para mim é surreal, principalmente o tamanho do Corinthians, né? A gente zoa, a gente brinca, eu não tô triste com essa situação, eu tô dando risada, mas a gente tem que também levantar uma bandeira aí e bater palmas para a nossa organização financeira e até mesmo a nossa gestão dos tempos antigos e até mesmo atual. O que o Palmeiras se transformou, desde a base conseguindo vender para continuar essa instabilidade financeira, até mesmo propriamente dito as contratações que não são absurdas e consegue manter ali um cenário no futebol brasileiro, o maior talvez, porque o Flamengo também, por mais que tenha uma torcida muito grande, contrata muito, mas não consegue os resultados, né? Eu gostaria muito que você comentasse, deixasse sua risada, se você quiser, ou então comenta sobre a situação do Corinthians. Vou deixar o vídeo da galera do Estádio 97 e a sua participação vai ser muito importante. Olha só o que eles falaram sobre o Corinthians. Vão ter que ser vendido para não abrir literalmente uma falência. É um absurdo, na minha opinião é um absurdo, e faz com que a gente reflita e bata a palma para as nossas gestões até o momento. Obrigado a todos que chegaram aqui, não se esqueçam do like, que é muito importante, a taxa de like está muito baixa, e se você não der o like, infelizmente o YouTube não vai entregar o nosso conteúdo. Valeu! Agora, a notícia que já foi falada um pouco ontem, eu tô aqui com a matéria agora, isso aí não tô falando no sentido de zoeira e não estou falando no sentido de rivalidade, é trazendo a informação. A ESPN teve acesso ao material e o relatório da Ernst Young, que fez uma consultoria ao Corinthians e um planejamento estratégico, tá? Muito bem. Qual que é o resultado disso aí? Inclusive, parece que esse estudo ia ser publicado essa semana, vai demorar mais alguns dias para ser publicado. Eles querem fazer um dia da transparência, segundo fazer a semana da transparência, etc e tal. Muito bem. Segundo soube a reportagem, aqui no caso da ESPN, documento que chegou à mão do corpo diretivo alvinegro aponta um endividamento total de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Caraca. Era o que a gente já falava 2 aqui. bilhões e 100 milhões de reais. Passou do 2, Lelê. São 500 milhões de reais a mais em relação ao que foi projetado no último balanço financeiro publicado pela gestão, praticado na gestão do Duílio. Muito bem. Eu tô lendo aqui a matéria para vocês verem a gravidade, porque às vezes o Corinthians fala, mas vai lá e contrata esse, contrata aquele, etc e tal. Nós vamos chegar lá. Entre os caminhos apresentados pela Ernst Young ao Corinthians está o de uma recuperação judicial, que é uma previsão legal para empresas em situação de crise econômica financeira. O documento da consultoria, inclusive, trata o quadro do clube como insolvente. Insolvente. Já era, né? O que quer dizer insolvente? Não tem mais jeito, acabou. Não tem volta, mano. Tipo... Faliu.
Não tem como. Faliu. Meio Teria assim. que vender tudo. Tá falindo, tô falando É meio que vai assim, acabar. você- Eu tô falando sério, porque eu não sei. É bem isso mesmo. Acabou. Tecnicamente eu não sei. Infelizmente acabou. Tecnicamente, Difícil põe de aí pra você ter a impossível Acabou o decisão. teu administrar, impossível É. contornar, digamos. Há ainda, entre outras sugestões apresentadas, a transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol. Tá. Não consegue Falando que pagar acabou, o que deve. vocês não tão acreditando. consegue pagar Não. o que deve. Aí. Não consegue. Não vai ter como. Então, assim, Mesmo arrecadando. E aí, Impagável. ainda que. E daqui a pouco o Mano vai rebater. Lógico. Ah, não, vai inventar. Tô só esperando, tô só Vai esperando. inventar as corintiano dele. dá Que 1.000 óbvio, reais, ele vai diz que começar O com- Mano é a menina do tio Paulo. Porque é o Mano, sobrinho. só antecipando, o Mano daqui a pouco vai dizer que o Corinthians fatura muito e pode pagar. Mas a Ernest Young, que não entende nada do assunto, tá errada. O regatinha branca ali vai falar que pode. Aí, diz ainda a matéria. Quando o formato da empresa passa a ser adotado, isso habilita a possibilidade de haver um investidor para essa SAF que passa a ser o proprietário. Isso a gente já sabe como que é. Na prática, o clube passa a ter um dono. Além disso, a legislação aplicada à SAF ainda prevê alterações quanto à tributação, normas de governança e blá blá blá, blá 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 blá. Ainda segundo apurou a reportagem, o Corinthians indicou a Ernest Young o desejo de que o caminho seguido fosse semelhante ao adotado pelo Flamengo na gestão Eduardo Bandeira de Mello, quando coube à multinacional britânica traçar o planejamento estratégico para a recuperação financeira do clube. Caso a decisão da diretoria alvinegra seja de não aderir à recuperação judicial, o projeto tende a caminhar para um formato semelhante ao traçado pelo rubro-negro há uma década à frente. Ganho de caixa no curto prazo e alugamento da dívida. A ESPN soube ainda que o relatório final da Ernest Young recomenda ao Corinthians a função de um CEO, Chief Executive Officer, que na prática opera como diretor executivo. Ainda, segundo apurou a ESPN, a postura alvinegra no mercado de contratações em 2024 não teve aval da consultoria. Pelo contrário, foi ponto de desconforto entre a empresa e Rubens Gomes, o Rubão, antigo vice-presidente de futebol. A Ernest Young se posicionou contra o investimento superior a 100 milhões de reais em reforços feito pelo clube entre janeiro e fevereiro. Procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria, Rubão afirmou que todas as reuniões de contratações foram gravadas e que o presidente Augusto Melo afirmou a Ernest Young que a prioridade eram os gastos em contratações. Ou seja, eles contratam uma consultoria, a consultoria diz, vocês estão insolventes, vocês não devem gastar, e os dirigentes falam assim, não, mas nós vamos gastar. E que adianta contratar e não seguir, né? Enfim. Agora, 2 bilhões... Não, mas nesse caso aí, ô Sombra, das contratações, até entende-se. Não justifica-se, talvez, aí alguns gastos em alguns jogadores, mas o Corinthians, ele dispensou 13 jogadores do seu plantel ano passado e precisava fazer uma reformulação. Então não tem como você fazer uma reformulação sem contratar ninguém também, porque o Corinthians, ele perdeu 13 jogadores de um elenco. Então, existia essa necessidade também. É claro que tudo que acontece no Corinthians, financeiramente falando, é uma calamidade. E isso não é de ontem para hoje. A gente vem falando de anos, décadas, que o Corinthians ele está sendo administrado por irresponsáveis, por pessoas que gastam mais do que podem. Infelizmente também tem esse lance do Profut, Sombra, que se fosse um negócio sério, não haveria renegociação de dívida do governo com os clubes. Porque se eles descumprissem o que eles combinaram com o governo lá atrás, inclusive para ter uma facilitação nos pagamentos, pagar juros menores e tudo mais, o governo não abriria novamente uma conversa com o clube que não cumpriu o que foi acordado. Então, sempre tem aquele jeitinho brasileiro de empurrar para frente. Agora, com relação aí à insolvência, Sombra, é claro, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem de fato aí uma experiência, tem know-how dentro de uma auditoria ou uma consultoria, e ele vai levantar os números de uma empresa, o Corinthians ele tem realmente um perfil de uma empresa quebrada. Só que no mercado, Sombra, uma empresa significa uma coisa, um clube de futebol significa outra. Porque qualquer empresa, Sombra, que tivesse uma condição financeira dos clubes brasileiros, ela já não estaria de pé. E a gente sabe que no futebol existem essas facilitações para que o clube continue. O Flamengo ele conseguiu se reerguer, e era isso que eu ia falar. Você falou, o Mano daqui a pouco vai falar e tudo mais. Porque quando o cara vai fazer realmente um estudo desse, ele não pode se pautar
e falar, por exemplo, eu vou tratar o clube diferente de uma empresa. Ele tá colocando tudo no mesmo balaio. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que no futebol tem sempre um capítulo a mais. Tem sempre um outro parágrafo que uma empresa não teria condição. Por exemplo, Domênico, sua empresa, se ela tiver com uma certidão negativa ali não apresentável, você consegue um empréstimo num banco? Acho que não. O clube geralmente consegue. O clube consegue. Então é outro mundo. É uma realidade paralela. Mas eu acho, Sombra, que se o Corinthians ele for bem administrado e bem gerido, coisa que é difícil pelas pessoas e personagens que habitam a vida política do Corinthians, mas conseguiria entrar no eixo que o Flamengo também conseguiu. Mas, mano, só falar um negócio, Diga. né? Hoje uma empresa com uma dívida como essa e qualquer clube com uma dívida como essa, não consegue dinheiro no banco, não. É que assim... Não, mas eu não tô falando que pega, foi só um exemplo. O Corinthians, quando ele quer pegar empréstimo hoje, Lelê, ele não vai no banco. Ele vai no empresário e acaba loteando a categoria de base para esses caras. Mas eu só coloquei como exemplo o empréstimo do banco, porque a gente cansou de ver clubes endividados pegando empréstimo bancário. Agora, qual era a dívida do Flamengo? Era quase perto de 1 bi. Era perto de 1 bi. Mas não era mais de 1 bi, Acho que era até um pouco menos. Não era não. Acho que era 700 milhões. Tudo bem que faz 10 anos isso também, né? Sim, Era uma grana alta. Hoje deve 40. A questão é que o Corinthians foi deixando chegar num ponto e maquiando esses valores, porque o que a gente sabia até então no ano passado era 1 bi mais a dívida do estádio. Agora já tá perto de 2 bi. Não, e aí, 2 bi e 100. Já ultrapassou, né? Aliás, Já os 2 bi. E cada vez vai aumentando, a dívida do estádio parece que agora passou a ser a menor parte. Antes tinha cara de ser um grande problema. Exatamente. Agora a dívida do estádio é a menor parte. É isso que eu ia falar. É menor do que o resto que eles devem. E aí, assim, agora que apareceu isso, por exemplo, como é que eles vão seguir? É isso que eu quero entender. 1000 jogos das barricas. Não, porque assim, nós vamos fazer um grande torneio. A ideia é São boa. Paulo, Palmeiras, Santos e Lusa. É legal. Precisamos de vocês. Mas não é essa ajudar questão. o co-irmão. 1000 jogos das precisamos de vocês. Precisa, a olha questão lá. é, quem vai ser responsabilizado Tá e como é que precisando, vão sim. trabalhar a questão de que maquiaram 500 milhões em dívidas do clube? Como que foi aprovado todos os balanços, todos os anos, por diretoria, por conselho? Lelê, conselho os caras não... O que vai acontecer com isso? Lelê, cá entre nós, tem muita gente de conselho que eu acho que não... Tem um português pior que o do Mota. Como que você quer que eles saibam entender o que é matemática financeira? Isso, a gente sabe que os caras que estão ali são incompetentes e tudo mais. Mas e agora? Isso vindo à tona e tal. Vai continuar? Porque assim, sinceramente, eu entendo que muitos torcedores são contra, né, a SAF, são contra o clube ter um dono, porque o clube tem que ser do torcedor e tudo mais.